Graças a Deus, Deus abençoe a todos nós, na graça e na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus, hoje, segunda-feira, dia 21 de julho. Vamos começar orando a Deus. Senhor nosso Deus, te pedimos, ó Pai Celestial, que o Senhor venha abençoar esta meditação. Abençoe cada um que vai ouvir, que haja entendimento, que haja temor, para junto praticarmos os ensinos da Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos ler como texto básico 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 32. Mas vamos primeiro citar aqui o título do assunto: Casamento, uma vida de compromisso. Então vamos lá, 1 Coríntios, Epístola do Apóstolo Paulo, Novo Testamento, capítulo 7, versículo 32. O que realmente eu quero é que estejais livre de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como há de agradar. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido também a mulher, tanto a viúva como a virgem. Cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Amém. Aqui nós vemos claramente que quando a pessoa é solteiro, ela não tem muito compromisso com o cotidiano de se preocupar em cuidar de um lar. Ela vive sob a custódia, sobre o lar dos seus pais. E aí a pessoa solteira tem mais tempo para muitas coisas, mas o casado tem que se adequar e ser consciente que agora passou a viver uma vida de compromisso, uma vida a dois para cuidar ambos um do outro. Vamos agora falar aqui da reflexão sobre essa meditação. Vamos falar de 4 pontuações. Casamento, uma vida de compromisso. O que se entende por casamento? Vai haver o quê? São responsabilidades de uma vida a dois. Agora, um dos cônjuges, um ao outro, vai cuidar um do outro, ter responsabilidades, tarefas. E casamento também é conhecer um ao outro, é viver aquela aliança para a qual foi unidos pelo sentimento, para construir uma família. E isso é algo muito honroso diante de Deus. Deus tem propósito na vida de um casal. Quando ele une, Deus une para abençoar, para ser família. Esse é o desejo de Deus. Vamos para a primeira pontuação. Vamos falar apenas de 4. A primeira pontuação: casamento, uma vida de compromisso. É uma vida de aliança a dois. Um vive em prol do outro. Então, casamento é isso. É uma aliança. É um propósito. Podemos dizer assim, é uma sociedade. Um entra com a sua vida e o outro entra com sua vida em prol um do outro, não mais pertencendo à minha vida a mim mesmo, mas a minha vida agora pertence à minha esposa e a vida da esposa pertence a mim. Então é assim, casamento. Ninguém pode dizer
eu sou só meu. Não, são dois em uma só carne. Então, cada um se rende ao outro para cuidar e ser do outro. Vamos para a segunda pontuação. Casamento, uma vida de compromisso, é viver a cuidar um do outro, valorizando o casamento. É assim, cuidar um do outro na vida dois, na sua casa, no trabalho, cuidando da manutenção, da alimentação e, acima de tudo, valorizando um ao outro, no carinho, no cuidado, no sentimento, no zelo em ter cuidado um do outro, para assim proteger o casamento, a união. Vamos para a terceira pontuação. Casamento é algo a aprender, a ter a consciência, a ser cauteloso, a estar cuidando da manutenção para o seu bem-estar. Então, casamento é isso. Você está sempre aprendendo uma coisa nova. Você está sempre tendo novidades. E você tem que ser cauteloso para aprender, saber como continuar mantendo o casamento sadio e protegido e viver em harmonia, sempre prazeroso um pelo outro. Isso é muito importante na vida a dois. E para concluir, nós vamos falar do último tópico, último ponto. O jovem e a jovem conseguiram conquistar o casamento, não é isso? Se conheceram, começaram a namorar e aí viram que era isso que queriam. Era o sonho e é a vontade dos dois de se casar. Então se noivaram, tudo bem. Até aí vão só galgando cada vez mais um espaço a mais na vida um do outro. E o próximo passo é o casamento. Conquistaram aquilo. Às vezes passaram por dificuldade até, mas conseguiram se casar. E o que vai acontecer depois? E agora tem que aprender a saber mantê-lo. E isso é de suma importância, a saber como viver, avivando e blindando o seu casamento. Conseguiu casar, conquistou o casamento. Isso foi um passo vitorioso na vida dos dois. E agora vão relaxar, vão ficar acomodados? Claro que não, vai continuar fazendo o quê? Sacrifício um pelo outro para saber manter o casamento, proteger, porque o inimigo das nossas vidas, Satanás e os demônios, ele trabalha noite e dia para destruir casais, união, causando várias situações. Então, conquistou o casamento, conquistou a vida a dois, o casamento, um lar abençoado. O que se faz agora? Continua preservando, mantendo, sempre cauteloso para proteger, continuar avivado e blindado aquela união. Porque é dia por dia, sempre vai ter que viver renúncia e aprendizado. Então, nós temos que entender que a vida dois é sacrifício. Conseguimos o casamento, mas tem que ter o maior vinco em trabalhar, em mantê-lo. Porque quando não há esse zelo e a pessoa relaxa, pode acontecer o quê? O inimigo achar uma brecha, haver um esfriamento entre os dois. Então tem sempre fazer algo para proteger, manter e avivá-lo, para reacender sempre, a cada dia, o sentimento um pelo outro avivado, está de mão dadas, sempre trabalhando um com o outro em saber mantê-lo.
E aqui finalizamos com a palavra final aqui, que poderá ser para o futuro, nas próximas meditações. Se Deus quiser e nos permitir, em outra oportunidade, estaremos trazendo uma meditação sobre como viver avivado o seu casamento e blindado. Isso é sábio, saber como conservar, como avivar e continuar mantendo o casamento firme, com ambos tendo o mesmo prazer um pelo outro e sempre tendo também o cuidado de cuidar um do outro para proteger. Isso é amor inteligente. Vamos agradecer a Deus em oração. Santo Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos. Nos ajuda, nos dá inteligência, Senhor, sabedoria, cautela para saber proteger e manter o casamento, a vida a dois. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, ótima segunda-feira.